Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes. Nosso tema do Ideias e Debates de hoje é formas criativas de captar recursos para entidades sociais. Você sabia que o Brasil tem 820 mil OSCs, que são organizações da sociedade civil? Isso são dados de 2019 do IPEA. Pois é, mas apesar desse volume grande, apenas 2,7% ou 22 mil receberam recursos federais entre 2010 e 2018, que é o levantamento aí do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mas precisa receber recursos só, captar recursos só do governo? Existem outras formas? Quais são elas? A gente convidou um time bem bacana para falar sobre esse assunto com você. Eu vou chamar o Michel Freller, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captação de Recursos. Muito obrigado. Também com a gente o Tiago Alvim. O Tiago é cofundador e diretor executivo da Nexo Social. E também o Oscar Moreira. O Oscar é consultor de políticas públicas sociais, está aí de novo com a gente. Eu vou voltar rapidamente, então, começando com o Michel. Michel, tudo bem com você? Pronunciei o seu sobrenome correto? Tá certinho, né? Perfeito, perfeito. Só estou tentando tirar. Sem problema. Ô, Michel, eu vou passar rapidamente Perfeito. Meu nome perfeito, só que a ABCR é a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. Não dos captadores. A gente reúne os profissionais que atuam nessa área. Né? Muito bem. Então, foi bom você lembrar isso, porque é o assunto do nosso programa aqui, são os captadores de recursos. Eu queria fazer uma abertura e a gente explicar para quem nos acompanha qual é a condição hoje, Michel, de quem tem uma OSC, uma entidade, e fala, poxa, eu quero captar recursos. Eu dei um dado aqui inicial de que apenas 2,7% se valem do governo federal, dados aí até 2018. Como é que é a realidade hoje, essa demanda? Explica para a gente. Desculpa questionar o seu dado. Esse dado não é importante. Porque o governo federal é uma pequena fonte, existem muitas outras fontes importantes para se buscar. A mobilização de recursos é justamente isso. É onde eu estou, onde eu quero chegar e qual é o meu planejamento, onde eu vou buscar recursos. Pessoa física, 14 bilhões disponíveis para captação com pessoa física. Governo estadual, municipal, muito mais recursos do que do federal, mais fácil de acessar. Projetos, empresas, fundações nacionais e internacionais, pessoas físicas por todas as ferramentas e canais, né, crowdfunding, mala direta, telemarketing, funciona. Todas as estratégias de mobilização de recursos funcionam. O que a gente fala muito na BCR é no sentido de fazer bem feito. Né? E, infelizmente, o dinheiro não cai do céu. Então, como você mencionou, as pequenas organizações, elas têm que começar a fazer um mínimo investimento. Tem que ter um investimento num profissional, numa ferramenta, começar do pequeno, começar do entorno, para depois expandir. Isso tudo faz parte do planejamento da captação e é isso que a gente tem atuado nos últimos anos. Oscar, você explica rapidamente para a gente como é que é o seu trabalho junto à OSCs, né, hoje. Eu sei que você trabalha no jurídico, e como é que você tem feito esse trabalho no sentido de ajudar essas entidades? Onde é que elas mais erram, enfim? Legal. Prazer enorme estar com vocês aqui, Jeremias, e a todos que nos assistem, com esse time aqui bem abalizado para falar o que tem para ser dito sobre captações. E aí, o primeiro ponto é aquele que até já falei em uma outra oportunidade e o que o Michel acabou de colocar. Há necessidade de a gente subir de patamar, no caso da melhoria de utilização de plataformas, utilização de capacitação de profissionais. Então, boa parte dos erros que acontecem, sejam do ponto de vista jurídico, ou seja, o que podia captar, captou de um jeito, utilizou do outro, isso pode gerar um passivo jurídico, seja trabalhista ou de outra forma. Então, assim, o mais importante é investir nas pessoas. Aliás,
boa parte das organizações que a gente tem no Brasil são associações de pessoas. Então, há necessidade de que a própria instituição entenda que a gente vive num mundo que precisa de dinheiro, até para fazer o bem precisa de dinheiro. Então, ali na instituição, não tem que ser o jurídico o coração da instituição. E muitas vezes, nem a própria atividade fim da instituição tem que ser o coração. O coração da instituição muitas vezes está na captação dos recursos. Porque a partir da captação segura, abalizada, com técnica, é que você consegue dar sustentabilidade para a instituição, tanto financeira quanto sustentabilidade de tempo, e assim conseguir atender, seja as pessoas em situação de rua, se for essa demanda, se for as pessoas que se preocupam com animais, se preocupam com o meio ambiente. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, os maiores erros, Jeremias, estão na ausência de pessoas capacitadas e abalizadas dentro da instituição para fazer essa captação de forma segura. E aí, o assessor jurídico ficar ali só para tirar foto, né? Que é o meu caso. Fico só para tirar foto quando a foto é importante, a gente até bota um terno e gravata, para que o assessor jurídico fique como se fosse um seguro que você não quer utilizar. E aí sim, utilizar realmente os captadores, os voluntários, as pessoas que mais precisam estar na atividade fim para executar. Muito bem. Ô, Tiago, você tem duas empresas, a Nexo e a Prozas. Você pode explicar para a gente rapidamente a função de cada uma aí em relação à captação de recursos? Vamos lá. A Nexo está fazendo 10 anos agora em 2021. E a história começa por ela porque ela é como se fosse a mãe do Prozas, né? O Prozas ele nasce a partir das atividades que a Nexo já vinha desenvolvendo. E depois de um processo de reorganização, para ficar mais simples de explicar hoje, Nexo é uma consultoria, a gente atende organizações do terceiro setor nesse processo de elaboração de projetos e captação de recursos. E aí é muito legal um ponto que os dois já tocaram no assunto, né? Assim, a gente não substitui a área de captação das organizações, a gente nasce para apoiar, para ser uma consultoria especializada para apoiar o trabalho de captação dentro das organizações. Então, como Nexo, a gente vai do terceiro setor em busca do recurso, trabalhando também num nicho muito específico que é grandes empresas. A gente busca doação de grandes empresas e as possibilidades de captação de recursos para a área social elas são muito mais amplas. No Prozas já é uma plataforma, é tecnologia principalmente. A gente tem um sistema que empresas e governos contratam para fazer seleção e monitoramento de projetos sociais. Então, o Prozas é uma ferramenta de gestão mesmo para grandes empresas e para organizações públicas, para que elas possam lançar seus editais, receber as propostas, convidar pareceristas técnicos para fazer a análise daquelas propostas recebidas e aí sim escolher os projetos que vão receber a doação. Então, no Prozas a gente parte da decisão do investidor de buscar projetos. Na Nexo a gente parte da necessidade da organização de buscar recursos. Então, trabalhamos aí nas duas pontas desse mundo do investimento social. Então, o Prozas, pelo que eu entendi, ele é mais voltado para a questão da captação junto ao governo, é isso? Tanto empresas, grandes empresas brasileiras, já usam o Prozas para lançar editais. Então, assim... Das empresas, correto. E tanto empresas como governos. Então, assim, ano passado, recentemente, o Itaú lançou um edital para diversidade, que teve mais de 1.000 empreendedores da área LGBT inscritos. Então, o Itaú tomou a decisão de lançar a chamada pública, aí ele usa a nossa ferramenta, aí usa a nossa tecnologia. Eventualmente, se precisar de consultoria, a gente apoia também a formulação desse edital. Então, nem foi o caso. Nesse caso do Itaú Diversidade, tem uma consultoria lá especializada que apoia o processo deles. Mas no ano passado também a Funarte utilizou o Prozas para fazer as seleções. Hoje a Secretaria de Cultura de Pernambuco usa o Prozas informatizou todo o processo de seleção de projetos deles com a nossa tecnologia.
Legal. Michel, fique à vontade para encaminhar o que você achar mais relevante, mas dentro das questões que eu coloquei aqui, eu queria saber as principais ações que você tem visto que garantem sucesso na captação de recursos, mas você é o mais apropriado aí para tirar as dúvidas gerais de quem trabalha nessa área, por favor. Acho que o maior sucesso é essa diversificação. Quer dizer, não tem um dinheiro que é melhor ou pior, ou mais fácil ou mais difícil. Todos são difíceis. Não tem nenhum recurso fácil de buscar. Todos são difíceis. Então, você tem que ter recursos para as suas causas, vindos do poder público federal, estadual, municipal, internacional, recursos de empresas pequenas, médias e grandes, de fundações nacionais e internacionais, pessoas físicas, quer seja pelo site, pela uma vaquinha, ou não importa, uma mala direta. Eu não estou falando para uma organização fazer tudo isso, ela não tem braços, nenhuma organização faz tudo ao mesmo tempo. Mas não é fazer uma só também. Quer dizer, é encontrar esse mix entre tudo e né, tentar encontrar esse mix de 4, 5, 6, que a organização tem pernas. Quer dizer, muitas, você falou das 820 mil organizações, 80% não tem nenhum funcionário. São todas organizações de voluntariado. Então, o voluntariado tem pouco tempo, não tem tanta capacitação também. Então, é isso. Quer dizer, é um mix, né? Acho que a dica importante é conhecer essas diversas estratégias que existem, conhecer onde estão os recursos, não achar que um recurso vai ser salvador da pátria, nenhum deles é. Né? E aos poucos, começa por aqui, vai aumentando, vai diversificando. Né? E para as grandes organizações que existem hoje começaram pequenas. Começaram, às vezes, com voluntariado e depois foram crescendo e foram buscando. O que a gente vê lá de fora, em termos de inovação e de criatividade, é que as organizações que conseguiram crescer foram aquelas baseadas em captação de pessoas físicas. Né? E esse tem sido um pouco o mote da BCR. A gente faz um festival por ano onde a gente divulga as melhores práticas, né, vamos falar assim. E a gente tem dado uma ênfase muito grande na captação com pessoa física, que é muito técnica. Não é para uma organização que está começando. A organização que está começando pode fazer uma vaquinha, que também é pessoa física. Mas o grande... Quando você capta por um edital, que nem a gente usa muito Prozas, a gente recomenda captação utilizando essa ferramenta, é um dinheiro que a gente chama de casado. O dinheiro vem para um projeto para a gente executar, prestar contas, não ter problema jurídico e sair. Mas, quando você consegue mobilizar recursos de pessoas físicas para causas, o céu é o limite, o dinheiro vem para a causa, para a organização. Quando, né, quando o telemarketing liga e pede lá R$30, ou quando o Médicos Sem Fronteira vai na televisão, Médicos Sem Fronteiras, Greenpeace, N organizações, a Brink, que vão na televisão e pedem lá R$30, R$50 por mês, o dinheiro vem para a causa. É muita gente doando um pouquinho de dinheirinho que dá possibilidade da organização realmente crescer e sair do dinheiro que não dá. Agora, Oscar, me fala aí. Oscar, tem muita coisa aqui para te perguntar. Olha, você muda os estatutos sociais dessas OSCs, eu queria saber como inovar, a questão dos aplicativos, fala o que você quiser, mas a minha pergunta é o seguinte, eu estou percebendo que dentro dessas, são mais de 800 mil organizações sociais, me parece então que falta uma pessoa especializada dentro dessa organização para fazer esse trabalho com mais técnica, com mais profissionalismo. É por aí? E onde é que essas pessoas, elas podem contratar alguma pessoa temporariamente, ou ela tem que contratar, sei lá, um CLT mesmo? Que dica que você dá aí, orientação? Legal. Primeiro, eu gosto sempre de pegar o gancho da nossa interlocução, né? Fica à vontade. E aí o Michel falou muito bem, que é aquele velho ditado que a gente aprendeu com a nossa avó, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então você não pode apostar em uma coisa só. No caso do recurso
financeiro, seja ele público, seja ele privado, seja porque veio de uma empresa, seja ele porque veio de uma doação de uma pessoa física, a gente tem que Uhum. entender o que boa parte das nossas instituições são pequenas. Então, assim, o que a gente já consegue fazer? Dou um exemplo de uma instituição que minha mãe atua. Ela tem uma facilidade para se organizar e fazer um bazar de bordados, porque tem um conjunto de amigas que fazem. Opa, isso é captação? É. Dentro da instituição dela, esse foi o jeito que o voluntariado conseguiu se organizar para trazer o recurso. Então, assim, o que o Michel coloca é muito bom. Não tem o que é certo e não tem o que é errado. Vai variar, e aí eu pego até uma brincadeira que eu, entre aspas, como minha avó, que teve pouco estudo, falava assim, vareia, né? Ou seja, o que funciona para um não funciona para o outro. E essa é a beleza. Por isso que quando a gente fala que precisa ter uma pessoa técnica, seja ela, assim, Gerê, eu entendo que uma pessoa técnica que seja contratada na instituição, ela é muito interessante, por quê? Porque quando eu contrato uma pessoa por meio de uma CLT, eu estou entendendo que esse caminho dentro da instituição vai ser maior, né? Por conta dos Uhum. custos, que muitas vezes são maiores do ponto de vista trabalhista. Então, você imagina que um funcionário na CLT, ele vai estar mais tempo na instituição. E, em tese, quanto mais tempo na instituição, mais ele conhece as pessoas que ali estão. Ou seja, é um bom caminho. Mas a gente precisa ficar preso às formas tradicionais de contratação, que é o CLT? Não. Aliás, a própria Constituição Federal estabelece que as instituições são instituições, pessoas jurídicas independentes. Elas contratam da forma que elas entenderem que são possíveis. Então, às vezes cabe um CLT, às vezes não cabe. Às vezes Uhum. cabe uma parceria com um voluntário, outras vezes não cabe. Uma vez cabe como o próprio Michel atua, eu atuo e o Thiago atua, como prestador de serviço. E o importante é que as instituições saibam que não é porque ela não contrata pelo regime de CLT que ela não consegue ter um profissional abalizado. E aí, quando chega para a gente enquanto consultor, Gerê, a gente entende a instituição e fala assim, opa, até para que o nosso trabalho possa aparecer, a gente tem que ser caixa de ressonância. Então a gente socializa a informação para a instituição estar mais forte. No caso dos Uhum. consultores, eu posso falar dos meus colegas que aqui estão, quanto mais forte estiver a instituição, mais forte está o prestador de serviço. Então, é isso que a gente tem que entender. Há necessidade, sim, Jeremias, de ter uma pessoa que entenda do ponto de vista técnico da captação. E aí, a ABCR faz um trabalho lindíssimo, com preços muitas vezes módicos, de capacitação continuada desse captador de recursos, que pode ser profissionalizado ou pode ser um voluntário. Porque tem uma coisa, Jeremias, a gente aprende o que a gente quiser. E aí, entender que a captação de recursos é importante para a entidade, dá para a gente aprender. É lógico que algumas pessoas têm uma facilidade a mais para um tipo de coisa, outras têm mais. Mas todos nós somos capazes de aprender. Lógico, vai ter umas topadas de pé no início, mas depois que as coisas começam a andar, e depois que a gente quebra o paradigma que é só edital público ou só edital privado, né, a gente consegue abrir a cabeça. Exemplo, e o que o próprio Michel falou. Pode ser que a feijoada feita numa quermesse seja o jeito mais rentável e o melhor jeito para uma instituição captar, como o Michel falou. Quando você está vinculado a um edital do poder público ou da iniciativa privada, você está muito amarradinho. Quando a pessoa vem Uhum. doar pela causa, ô Jeremias, eu não estou preocupado, eu gosto de animais. Então, se aquela instituição fez um jantar dançante, eu não estou tão preocupado como que ela vai gastar no futuro. Eu sei que a instituição é séria e que a causa Uhum. animal vai chegar, seja de forma direta ou indireta. Então, isso que é muito legal. Pensar que os editais são mais uma forma de conseguir captar. Sejam os editais públicos, e aí a gente falou no outro programa sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ou os editais privados, que o Prozas trabalha muito com grandes empresas. Então, é isso, não colocar todos os ovos na Entendi. mesma cesta. Legal. Eu queria depois saber do Michel, mas antes eu vou passar a palavra para o Thiago. Qual é a diferença se a pessoa procurar a BCR ou procurar anexo? Que caso que encaixa melhor? Mas, o Thiago,
eu procuro anexo, eu não sei, como você falou das duas, anexo e a Prozas, eu não sei qual que é para grandes empresas mais, mas o caso é o seguinte, eu tenho uma instituição, uma OSC. Quando eu procuro anexo, por exemplo, como é que é o passo a passo? Porque que você vai orientar? Porque eu li que você tem, por exemplo, acho que é 40 funcionários, é que o artigo que eu li acho que é antigo, mas dá conta, 40 pessoas de cuidar, sei lá, de 5.000 entidades aí que querem essa consultoria? Como é que funciona na prática? Então, não dá. Esse foi o motivo da gente ter criado o Prozas. Uhum, O trabalho da Nexo de assessorar as organizações é um trabalho de consultoria. Como a gente certo. gosta de falar na área de tecnologia, na área das startups, não é um trabalho escalável. Então, hoje, a gente está com uma equipe Nexo e Prosa juntos. Uhum, Nós temos 80 pessoas na equipe, e essa é uma satisfação que a gente tem de seguir crescendo, inclusive, aí nessa crise que a gente tem passado. sim. Agora, a Nexo, com mais ou menos metade dessa equipe, consegue atender 32 organizações. Uhum, Então, assim, a gente tem. E para cada nova organização, um analista meu ele vai atender uma ou duas organizações. A gente tem pessoas certo. dando suporte de comunicação, outra elaborando projeto. Então, assim, a gente consegue atender um número limitado de organizações. É, Por isso a gente criou o Prozas. Porque o Prozas a gente consegue, de alguma forma. Quando eu falo que o Prozas atende as empresas, porque é a empresa que paga a minha conta. Ela que certo. contrata a nossa tecnologia, ela que contrata o nosso serviço. Mas o PROS acabou virando uma grande plataforma de utilidade pública. E Uhum, aí a BCR, inclusive, é parceira no nosso alerta de editais, reconhecendo. Para a gente é um grande reconhecimento ter a BCR como parceira. O que a gente fez? E eu brinco que a gente fez isso para resolver. Eu pensei nisso para resolver o meu problema. Porque antes de criar a Nexo Pros, trabalhava na área social, dentro de uma organização, fazendo a captação de recursos. E aí a gente sempre Érica, achava, fecha eu a porta pra mim, brincava por que o favor. edital perfeito Ao vivo aqui, é. na última hora. E aí quando você acha o edital perfeito na última hora, você não consegue fazer o projeto perfeito. Então você para tudo, acaba gastando um tempo e o projeto não fica lá tão bom. Então a gente criou uma central de editais. Eu tenho uma equipe hoje que fica por conta de pesquisar editais, resumir as informações desses editais e catalogar no Prozas. Então certo. hoje, se você entrar na plataforma, tem lá 195 editais abertos. Uhum, Quem for da área da cultura vai lá e filtra para ver só os da cultura. Quem for da saúde filtra só pela saúde. Quem for de São Paulo vai filtrar lá só para São Paulo. Então, assim, a gente consegue, fazendo o trabalho uma vez, um trabalho de mapeamento, poupar tempo de muitas organizações no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma frequência de usuários consultando o site para já ver essa listinha lá de editais que está salva para ele. uhum. Então, assim, eu brinco, ano passado a gente teve 4 milhões de acessos ao site, e eu falo que se cada acesso desse a gente tiver poupado 1 minuto do usuário, que ao invés de estar procurando no Google, ele foi lá e achou os dados dos editais de forma organizada, a gente já fez um grande benefício para a sociedade. Então, assim, na Legal. Nexo, eu consigo atender 30, 40 organizações. No Prozas, com essa coisa da central de editais, a gente está conseguindo impactar positivamente um sem número de organizações. Hoje são 130 mil usuários cadastrados, que a gente está poupando o tempo de cada um deles para que eles possam se concentrar em elaborar melhores projetos. Então, essa é a nossa contribuição assim, para a Legal. sociedade. Né? Eu estou procurando o site aqui, daqui a pouquinho eu passo. Ah, achei aqui, ó, prosas.com.br. Prosas.com.br é o site deles. Porque tem, se você botar prosas vai aparecer muita coisa. Mas olha, o site bem legal, depois a gente detalha mais. Mas o Michel, pelo que eu entendi, então, ele atende 32 empresas, as outras 820 mil a gente pode mandar para a BCR, né? Explica melhor o que a BCR faz para a gente. Não Não, faz isso não. tá bom, tá bom.
amigos Então assim vamos que a gente... retificar, explica aí. Não, a BSEG não vai captar em nome destas. Cada organização tem que ter a sua equipe própria, terceirizada, metade própria, metade terceirizada, meio funcionário. Algumas organizações já têm 40, 50 pessoas. Depende lá, comparar GRAAC e Instituto Ayrton Senna, são grandes corporações. Então, qual é o papel da BSEG? A BSEG capacita, né? A gente faz um Ah, festival, tá. onde a gente reúne 1.000 pessoas, né? Presencialmente, virtualmente. Então a gente tem um dos papéis é de capacitar, formar esses profissionais profissionais e voluntários que vão trabalhar nas organizações. Então tem um trabalho de capacitação. Temos muitos materiais no site também. Representação, conseguimos agora o CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, quer dizer, hoje você pode declarar no seu imposto de renda que você é um captador de recursos, isso é mérito da BCR. Nós temos um trabalho de advocacy em Brasília, em prol das leis que facilitem o terceiro setor, a área de captação, incentivos fiscais. Então, a gente atua para o bem desta sociedade dos captadores, por isso que a Associação Brasileira dos Captadores. E a gente tem grupos de interesse. Então tem um grupo que vai discutir incentivos fiscais. Como melhor podemos usar? Grupos de saúde, captadores de saúde. Quer dizer, por mais, como tem, né, a Associação dos Fabricantes de Automóveis, eles são concorrentes, também se reúnem para discutir os direitos e coisas que eles têm em comum. Então a gente tem grupos de interesse, né? Tem grupos de interesse que a gente oferece. Então, mas eu diria que a nossa maior função é divulgar essa importância da captação, a importância de ter meio, 1, 2, 5 profissionais de captação dentro da organização, e que essa profissionalização é que vai fazer essa organização crescer. Legal. E aí, Oscar, por para favor. Desculpa, pois não. temos as consultorias, quer dizer, aí você tem eu posso ter uma equipe própria, mas talvez não seja tão avançada, a equipe precisa de ajuda em incentivos fiscais, vai contratar uma consultoria de incentivo, vai contratar uma ferramenta para fazer um edital, vai contratar alguém para buscar recursos de poder público. Então, essas consultorias, e eu sou vice-presidente, mas tenho uma consultoria já há 15 anos, que ajuda, consigo atender 10 organizações por ano também, né? Pequenininho como... E é isso, essas consultorias apoiam essas organizações a buscar mais recursos. Você, então, é meio que o Sebrae das organizações sociais, é isso, mais ou menos. Entendi. Por aí. Muito bem. Oscar, fala para mim, pode complementar e depois queria que você falasse um pouquinho da importância dos aplicativos aí nessa era aí de captação de recursos mais tecnológica. Legal. Não, é isso que é importante. A gente consegue sentar à mesma mesa, cada um com o seu CNPJ, seja por meio de uma instituição que é uma associação, como a própria BCR, ou mesmo com as nossas empresas, e entender que tem uma coisa que nos une, que é o propósito, né? O propósito de fazer o bem coletivo e também o propósito pessoal, de, com base no nosso trabalho remunerado com o suor do nosso rosto, que a gente possa pagar nossas contas e ainda fazer um belo trabalho. E aí, Jeremias, isso que o Michel colocou, de o captador de recursos está agora dentro das ocupações oficiais dos brasileiros, permite ampliar esse tipo de situação, até para que as instituições possam pagar. Porque se você antes não tinha o captador como dentro de um CBO, era até uma dificuldade se você quisesse fazer a contratação por meio de CLT. Então, assim, isso facilita, isso fortalece e mostra para o dono do dinheiro que existe um grau de profissionalização. O amor é muito importante, Jeremias, mas há necessidade desse amor vir acompanhado de uma profissionalização do trabalho. Então, quando você tem um CBO, quando você tem uma associação brasileira de captador de recursos forte, isso mostra que o que está sendo colocado no senso comum não está valendo. E aí, entrando nas perguntas, e aí o que o próprio Michel e o próprio Thiago colocaram, mostram que, por mais que seja personalizado e personificado o trabalho, utilizar ferramentas de tecnologia
podem ajudar na escala, né? Seja porque eu tenho microdoações, exemplo, aí em São Paulo a gente tem uma forma muito interessante de microdoações, né? Que você complementa o troco, deu R$3,89. A pessoa do caixa pergunta assim, ô Jeremias, você não quer completar, não quer pagar 4 e a gente faz a doação para uma instituição? Ou você pode doar sua nota fiscal paulista, né? Já que a gente está falando basicamente para o público de São Paulo. Então, assim, essas microdoações precisam de tecnologia para instrumentalizar a microdoação na prática. E aí ganhar escala. Porque parece aquele jargão bobo, né? Mas que de grão em grão a galinha enche o papo, é verdade. Né? Então, as microdoações precisam disso. Por outro lado, eu até quero trazer um aplicativo que eu conheci recentemente, não conheço as pessoas, mas que é o KM Solidário. Eu sou um cara que gosto muito de atividade física. E gosto de... Lá em Belo Horizonte, já tive a oportunidade de fazer uma vez a volta da Pampulha. E aí, em vez de você utilizar um aplicativo de uma grande marca para rotear para usar o seu GPS do seu telefone celular, o KM Solidário, por exemplo, transforma o seu suor, a quantidade de quilometragem que você fez, em doações para instituições. Então, olha que interessante. Olha que interessante isso. Utilizar da tecnologia que está aqui todo dia com a gente. Existem, por exemplo, extensões do Google Chrome, que boa parte das pessoas usam, que na hora que eu instalo essas aplicações, né, essas extensões do Google Chrome, ele também me permite fazer microdoações ou doações um pouco maiores para algumas causas. Então, olha que interessante. Utilizar o meu padrão de compra para gerar o bem da sociedade e de instituições sérias. Então, tudo isso é permitido, é viável por quê? Porque existe uma tecnologia que está dando uma visualização, está oportunizando esse trabalho. Como o que o Thiago falou, poxa, quando eu estou na Nexus, eu consigo atender 40. Quando eu estou no Prozas, o site é 24 horas, 7 dias por semana. Então, isso permite muito. E é isso, Jeremias. E a gente vem entrando num momento de ampliação de tecnologia, 4.0, tecnologia 5G, e as instituições também têm que se apropriar disso. Né? E aí é até uma preocupação que eu tenho muitas vezes, Michel, de algumas instituições que não conseguem se renovar. Então, você vê pessoas que gostam muito, têm uma aptidão, mas não conseguem fazer a próxima geração da entidade. E a próxima geração das entidades em si, principalmente as menores, passam pela tecnologia. Se você tem menos gente, quanto mais tecnologia você conseguir colocar, maior a probabilidade de você abarcar mais pessoas e aí captar mais dinheiro. Muito legal. O programa Ideias e Debates está conversando aqui sobre formas mais criativas de se captar recursos, né, para entidades sociais, OSCs, organizações da sociedade civil. Ô, Tiago, você que tem aí 2 empresas muito focadas nisso, onde é que existem os maiores erros, assim? Porque quando alguém me pede uma doação, eu primeiro preciso vencer a barreira, assim, de saber quem é essa entidade, né? Nunca ouvi falar disso aqui, né? Ou às vezes é uma que fala, poxa, me pede tanto, mas eu não sei se eu nunca fui lá ver essas criancinhas, não sei se existe, não existe. Às vezes não... Então, qual é que o que tem dado certo que consegue vencer essas barreiras todas e fazer com que as pessoas efetivamente doem? Quais são os melhores acertos aí que você tem visto? Excelente o ponto. Só voltando na inovação que o Oscar comentou antes e falar da importância de diversificar, né? Se as organizações dependessem só dos meus quilômetros solidários, a gente ia ter um problema para o terceiro setor, né? Porque eu não sou muito adepto da corrida, então não ia gerar, mas se tivesse algumas outras formas, talvez eu possa contribuir mais. Mas, falando sério agora, o primeiro ponto é pedir a doação. Assim, o terceiro setor, ele se concentra, e esse é o espírito do terceiro setor mesmo, que não pode se perder, mas é muito pela causa. Então as pessoas estão tão concentradas na causa, em como eu vou atender, como que eu vou atingir mais pessoas, como que eu resolvo o problema da fila de espera. Então, assim, a causa é tão importante que elas esquecem de pedir. Então, acho que você deu um passo à frente de
que a gente vai chegar no tema da confiança, mas antes é essa consciência de que quem não pede doação dificilmente recebe doação. Se a gente trouxer para o mundo privado, pensar que assim, não adianta ter uma bela indústria se não tiver um setor comercial para vender aquela produção. Então assim, o produto pode ser bom, mas ninguém vai lá na porta da indústria para pedir para comprar aquele produto. Uma loja, hoje, começa a ter disrupção de você ter pequenas lojas sem cliente, que você vai lá e pega o produto. Mas isso ainda está muito longe, gente. Loja normalmente tem um vendedor. Então, assim, todo negócio privado se preocupa em chegar até o cliente. Uhum. O terceiro setor acaba olhando muito mais para o atendido do que para quem vai pagar essa conta. E Sim, sem gente pagando essa conta não vai fechar nunca. não fecha. Eu costumo falar em algumas palestras, assim, gente, novidade agora do final da palestra. A gente vai ter aqui, vai identificar uma organização e vai ter 50 mil reais. O que você vai fazer com esse recurso? Resolver sua fila de espera ou investir? Porque a gente falou de captação a palestra inteira. Aí todo mundo assim, nossa, mas essa não é a minha realidade. Nossa, não sei. Aí eu pergunto assim, 50 mil agora, você vai aplicar aonde? Nossa, eu tenho que correr para comprar mais cesta básica, eu tenho que contratar mais 3 atendentes. O pessoal entende a pegadinha. É porque assim, o esforço de captar, que custa, não está nem no orçamento deles. Quando você pergunta assim, qual que é o seu orçamento para o ano que vem? Ah, meu orçamento, eu preciso para o ano que vem R$1 milhão. Eu assim, cadê a linha aí que fala da equipe que vai fazer esse Captação. trabalho institucional? E o trabalho institucional, Que ele vai não é só garantir 1 milhão, né, Thiago? Que vai Como é garantir que vai que 1 milhão garantir 1 realmente milhão? esteja, né? Então, assim, e não é só o pedir o recurso, que aí vai entrar no outro ponto, Jeremias, que é fundamental, que assim, a gente vive numa sociedade que confia pouco. A gente confia pouco nas pessoas, confia pouco no governo, confia pouco nas empresas. Então, as organizações elas precisam lidar com essa desconfiança. E o que eu costumo falar é que o melhor remédio para gerar confiança é transparência. Transparência no século XXI passa necessariamente pela internet. Então, as organizações vão ter que investir em comunicação. Então, quando a gente fala em captar, não é só pedir, mas é falar assim, olha, pode conferir aqui que meu balanço está aqui. Eu tenho depoimento de doadores. Meu relatório anual de atividades está aqui. Eu passei por uma auditoria. Então, tem toda uma série de atividades que vão facilitar a decisão de quem doa. Seja um pequeno doador, seja um grande doador. E aí a gente acho que tem que também desenvolver cada vez mais formas de compartilhar essa confiança, né? Então, se você já doa, declare para os seus amigos que você doa, declare publicamente quem são as organizações que você confia. Eu acho que quando isso funciona para vender, o que as empresas mais querem é que você compartilhe na sua rede social o produto que você comprou. Vale também para a área social. Compartilhe na rede social para quem você doou, por que você confia naquela organização. Eu acho que assim a gente vai ganhando outras pessoas que estão aí em dúvida, que estão desconfiadas. Eu, como bom mineiro, né, a gente tem que lidar com a desconfiança do mineiro aqui, que fica olhando ali ressabiado. Mas eu acredito muito no poder da internet, da transparência pelas organizações, de divulgar o que está sendo feito, tantas organizações divulgando ativamente, como quem doa também divulgando o que doou e por que doou. Tudo isso custa. Tudo isso tem que estar previsto lá no orçamento. Então, assim, sem esforço, não vai ter captação. Por melhor que Entendi. seja a execução da atividade, se ela não tiver esforço focado e direcionado para aquilo, dificilmente ela vai ter um bom resultado de recurso. E aí, mais recursos, mais capacidade de entregar resultados, mais capacidade de contar o que está sendo feito. Então, assim, é fundamental ter isso como previsão dentro do seu orçamento. Quanto custa operar uma empresa? Normalmente já vem lá o custo comercial.
Quanto custa operar uma organização? Tem que estar lá também no planejamento, o investimento que vai ser feito para buscar esses recursos. É o setor comercial das organizações que a gente precisa aí destravar. Só, Michel, Jeremias, você dá. Pois não. e só Diga. pegar esse ganchinho aí, lembrar que a certidão de nascimento das entidades tem que estar bem alinhadinha com a captação, né? Então, qual que é a certidão de nascimento das entidades? O estatuto social, que é a regra, é a verdade, é o carisma de cada instituição. Então, Uhum, muitas vezes a gente vê instituições com estatutos muito antigos, que tinham, no momento que as pessoas tinham vergonha de pedir, como o Tiago falou. Então, há uhum, necessidade de a gente alterar esses estatutos sociais, né? Permitindo, inclusive, formas inovadoras de captação. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, existiu uma lenda urbana por muitos anos, né, Michel, que a instituição não poderia comercializar produtos nem serviços. E uhum, pode. Exemplo, imagine uma instituição que gerou tanto know-how, gerou tanta expertise sobre uma atuação e ela poder utilizar essa expertise, esse conhecimento e comercializar com uma outra instituição. Pode. uhum. Ou outro ponto. Ou uma instituição tem tanta expertise que uma empresa fala assim: olha, ao invés de criar esse setor na minha empresa, eu vou contratar você, instituição sem fins lucrativos, para pensar Uhum, esse trabalho. Então, o ponto também passa da captação, Gerê, passa muito pelo estatuto social, que é a verdade da entidade. Então, assim, uhum. alterar os estatutos, atualizar os estatutos é muito importante. E aí, a gente quebrar o pensamento que a instituição não pode trabalhar e ela não pode ganhar dinheiro. Ela pode e deve ganhar dinheiro para que até ela possa te pedir menos, se for o caso dela entender assim. Então, ela tem que trabalhar, ela pode gerar riqueza. É lógico que essa riqueza é entregue para o caixa da instituição para que ela possa atender melhor os seus usuários, sejam usuários humanos, sejam os usuários de quatro patas, alguns animais, ou o meio ambiente. Então, muito passa por alteração de estatutos, quebrar esses paradigmas. Instituição pode comercializar, sim, produtos e serviços, desde que o seu estatuto assim permita. E aí, lógico, isso vai obrigá-la que ela se melhore a sua organização do ponto de vista contábil, por exemplo, melhore a sua Uhum. transparência. Então, tudo isso vai gerando chances de diversificar a matriz de captação de recursos. Então, pegando só esse ganchinho com o Thiago, fique à vontade para fazer a pergunta, desculpa ter te cortado. Imagina. Eu queria perguntar para o Michel o seguinte, ô Michel, o Thiago falou da questão da causa, né? E às vezes eu abri uma OSC e eu estou tão interessado em proteger ali os animais que eu esqueço da captação. Mas do outro lado, aquele que vai fazer a doação, existe a necessidade dele se identificar muito com a causa, por exemplo, seja de animal, criança, ou não? Quem doa, doa para qualquer causa. As pessoas doam para causas, no mundo E todo. E nesse sentido, você acha que falta vender melhor o que você está fazendo? Por exemplo, mostrar, olha, qual o cãozinho que foi atendido, como é que ele estava, como é que ele está agora, quantos novos cães eu estou trazendo? Porque às vezes falta informação, né? A gente usa a técnica do storytelling. Eu não preciso mostrar os 300 cães que eu atendi hoje, ou do mês. Uhum, Eu não preciso fazer. Eu mostro um. Eu falo, olha o que eu fiz com esta árvore, com este cão, com essa criança, com esse idoso. Eu uhum, mostro, conta uma história. Isso é uma técnica de venda. A gente conta certo. um e fala, iguais a esse, eu tenho mais 500, mais 1.000, mais 10.000. E Entendi. esses são todos os temas que a gente discute no nosso festival de captação. Vai ser agora, vão ser 3 dias, 28, 29 e 30 de junho. Então, a gente tem tema jurídico. É muito importante. Você falou muito importante, Oscar. É fundamental. O estatuto tem que estar prevendo tudo que eu posso fazer. Não é que é proibido vender. O estatuto, se não está escrito que não pode vender, não pode. Rifa, fazer reunião virtual, isso tudo tem que estar previsto no estatuto. Então, temos temas jurídicos, temas contábeis, termos de marketing, comunicação, como que eu divulgo a minha causa, técnicas de captação, tudo que nós conversamos aqui hoje
E não é que o captador, entre aspas, tem que saber de tudo isso. E por isso que a gente Uhum. nunca fala de... Né? Porque Legal. não dá para você escrever projeto e também cuidar das mídias sociais. É muita coisa. Muita coisa. Mas olha, hoje a gente só está dando uma passada rápida aqui por todos esses setores e tantas matérias legais, mas vai lá no site, eu estou aqui no captadores.org.br. Eu queria que seja isso Sim. mesmo, né? É a ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. O festival de 2021 terá mais de 60 horas de conteúdo inédito e exclusivo. É só entrar aqui no site e eu consigo me inscrever, né, Michel? Exatamente, exatamente. Legal. E aí tem muita coisa. Entra lá no site do Thiago também, que eu já passei, é o prosas.com.br, que tem essa conexão com os editais. É um trabalho interessantíssimo, porque você vai ter editais do Brasil todo para você já fazer a sua pesquisa e participar. Agora, Oscar, qual é essa linha aí que vai dividir? Porque eu abri o programa falando da questão da gente passar as formas com criatividade de captação de recursos. Eu me lembro, por exemplo, que eu fiz entrevistas sobre empreendimentos sociais. O cara, ele não é uma entidade sem fins lucrativos, mas ele destina parte da escola de inglês que ele faz lá na comunidade para projeto social. E, por outro lado, tem hoje uma entidade, uma OSC, que ela resolveu fazer máscara ou camiseta e vender, né? Então, me fala mais dessa questão de criatividade. O que tem dado certo? É fazer coisas para vender? É o telemarketing? É o crowdfunding? Onde é que estão as oportunidades que as pessoas veem? Às vezes a empresa, como o Thiago citou aí, uma grande empresa como Itaú tem uma oportunidade, mas falta, às vezes, expertise de pessoas que atendam esses editais. Quais são os gargalos que a gente não está vendo? Enfim. Legal. Primeiro é entender que todas as formas são legítimas de captar. Então, Uhum. desde eu abordar alguém na rua, explicar desde o meu colete com o nome da minha instituição e falar, parar a pessoa no sinal, né, seja no sinal de trânsito ou no farol, como vocês chamam aí em São Paulo, mostrar que existe. Então, é se comunicar. E aí, eu Uhum. sempre pego nesse calcanhar de Aquiles, Jeremias, de necessidade de ter, como tem pouca gente, necessidade de informatizar, necessidade de digitalizar, porque é o grande mote. Ao invés de parar, imagine que o sinal fica aberto 30 segundos, ou que passam 10 mil pessoas na frente na Avenida Paulista, mas ninguém quer parar. Por outro lado, está toda hora todo mundo sendo impactado com o seu telefone celular. Então, assim, ter uma boa rede social, uma rede social que mostre a seriedade do seu trabalho, né? Isso, para mim, é o que o Thiago falou. Hoje os comerciais de todas as empresas estão aonde? Estão nas grandes mídias de televisão? Só onde tem muita grana. Mas os 99% das pequenas empresas estão onde? No marketing digital. Então, entendo que as instituições têm que abrir os seus olhos para o marketing digital do ponto de vista social. Mas, lógico, sem esquecer a trajetória que ela teve até hoje. Então, se foi a quermesse, se foi a feijoada, se foi a doação, a venda de caneca, se foi a comercialização de camisas, não esquecer o antigo, mas olhar para o novo, olhar para as questões digitais. Sejam se filiando a um aplicativo como o KM Solidário, seja cadastrando a sua instituição em algumas formas de pagamento. Por exemplo, a gente tem algumas formas de pagamento via Pix hoje, que dentro da ferramenta, eu não quero dizer nome porque a gente não está fazendo propaganda, mas dentro de aplicativos de transferência, tem lá a bolinha que você pode cadastrar para a pessoa fazer a doação direto com Pix, ou seja, estar atento a essas novidades. E Uhum. não tem como. O padrão do consumidor moderno ou pós-moderno, né, se a gente for seguir Bauman, o padrão da pós-modernidade é que eu tenho que estar na internet. Se eu não existo nas redes sociais, eu não existo no mundo. Então, alimentar bem as suas redes sociais, nutrir bem. E tem um ponto que para mim é um desafio gigante que da gente enquanto sociedade, que a BCR ajudou num trabalho bem interessante no ano passado na pandemia, que foi fazer, como aí em São Paulo vocês têm um impostômetro, né? A BCR Sim, sim. fez a questão das doações. Então, assim, eu falar que doei não pode ser vergonha.
não posso ver, o meu colega de trabalho não pode ver só como autopromoção. Não, a notícia boa tem que vender. Então, isso que o Thiago falou, muito importante. Se preocupar com a parte comercial, que no nosso caso é a captação de recursos. 2, sem esquecer da questão digital, porque está aí, a gente desbloqueia o nosso telefone mais de 100 vezes por dia, né? E os telefones sabem o que você... Estão te ouvindo, estão te vendo, então eles sabem o que você quer. Então, não se esquecer disso e, principalmente, profissionalizar a sua captação de recursos. Seja porque por meio de um CLT, seja por uma consultoria, seja elas, pô, eu só tenho grana para pagar 3 horas por mês de uma consultoria. É melhor do que zero. Então, é basicamente isso. Ô, Thiago, eu não sei não se eu arranquei o caminho das pedras aí do Oscar, porque eu fico pensando assim, será que não tem uma tendência, algum jeito aí da gente ganhar mais recursos de forma mais rápida? Alguém que está sabendo o caminho das pedras, porque eu vejo, por exemplo, o pessoal no semáforo vendendo, num dia de calor, o cara vendia um negócio, um doce quente. Eu falei, pô, vende sorvete, né? Outra coisa, eu vejo o cara passando, ele vem da frente para trás no semáforo, e os caras vão falando não. Eu falo, se fosse eu iria de trás para frente, porque ninguém me veria fazendo não. Porque se você vê uma negativa, naturalmente você tem uma tendência de negar também. Eu fico pensando, e eu não sou captador de recursos, né? Eu acho que vocês têm um pouco dessa expertise. Fala pra gente, o que está dando certo hoje em dia? Gente que está investindo em crowdfunding, mais em mídia social, quem é que está conseguindo arrecadar mais? Thiago. Jeremias, eu acho que tem essa expectativa de ter, assim, cara, vai agora nessa linha, que essa linha é a solução. E a resposta complexa, para uma questão complexa, é não tem essa bala de prata. Não tem, né? Não tem. Então, assim, a organização que me pergunta agora, assim, essa pergunta geral, o que você recomenda? Começar por onde? Cara, vai depender do perfil da organização, do montante de recursos que ela espera alcançar, se ela já tem história. Então, assim, é uma discussão de fato individualizada. É meio frustrante não dar a resposta, né? Assim, eu poderia falar assim, gente, entra no Prozas, tem 195 editais lá. Não vai resolver o problema de muitas organizações. Vai ser excelente para várias. Certo. Mas, assim, a resposta integral não está no Prozas. No site da BCR, no festival, você vai encontrar uma variedade de respostas e, às vezes, a forma errada de captar, a forma, né, assim, aquela solução, às vezes ela vai dar muito errado nessa organização. Então, assim, mas lá você tem um leque, você vai conhecer várias opções, e aí quando você entender que você está preparado para uma discussão com organizações de grande porte, grandes doadores, os editais eles são aí uma possibilidade. Mas tem uma organização que está começando. Eu costumo falar que o pequeno começa, a iniciativa de bairro tem que começar conversando com o próprio bairro. A iniciativa municipal tem que conversar com a cidade. E a iniciativa nacional tem que conversar com o Brasil inteiro ou com o mundo inteiro. Então, assim, quem te conhece confia em você? Porque, assim, a organização de bairro, que o bairro não confia no trabalho dela, a gente tem um problemão aí. Então, assim, existem várias formas. E não tem uma melhor que a outra a princípio. Então, assim, relacionar com o governo é uma boa? Cara, depende. Depende, mas depende de muita coisa. Tem organizações que vão atuar aí como braço da gestão governamental e vão entregar um trabalho fantástico. Assim, São Paulo recentemente teve polêmica aí com as creches, teve denúncia de desvio e tal, mas nós estamos falando de... Eu tenho certeza, ao mesmo tempo, com essa estratégia, São Paulo zerou a fila de creches. Sim. Então tem uma série de organizações sérias que, quando viram que o governo queria fazer um apoio naquela determinada área, ingressaram e ajudaram a resolver um problemaço da sociedade. Mas vão ter que prestar conta, estão sujeitos à auditoria, vão prestar conta nos moldes do poder público, né? Então, assim, para cada tipo de organização, em determinada fase da vida dela,
a partir do recurso que ela tem para desembolsar, ela vai ter acesso a formas diferentes. A gente eu gosto de falar muito, olha, século XXI, o online veio para ficar. Não dá para a gente ignorar o online. Mas se eu sou relevante no meu bairro, e se a quermesse lá me gera recursos, eu não vou abrir mão disso. Então, não é que o offline ficou ultrapassado e que isso não existe mais. Existe, funciona. O baile dançante vai dar recurso, o churrascão anual vai conseguir gerar ali um montante de recurso considerável para a organização. De novo, uma organização que não queira correr muito risco deveria diversificar essas fontes. Então ela vai ter um pouco da receita dela com pessoa física, às vezes um pouco ela vai gerar de receita própria vendendo produto e serviço, vai participar de editais, vai buscar captação com empresas via incentivo fiscal. Então, assim, a diversificação é a única coisa que eu acho que não tem erro da gente falar de que é uma boa prática, que deve ser observada. Diversificar não é fácil, né? Assim, não é operar... fácil. Eu vou... Pois não. Não, assim, é porque se operar bem em uma linha é difícil, em várias é mais complexo. Mas vamos dizer, o rumo deveria ser considerando a diversificação como um fator muito importante. Legal. Oscar, eu vou só encerrar rapidinho, passar a palavra para vocês, que o nosso tempo acabou, e vou passar a palavra para vocês dois, já agradecendo bastante o Tiago Alvim, que é cofundador e diretor executivo da Nexo Social e também do Prozas. O Prozas é prozas.com.br. Vai lá e, olha, se diverte, porque tem muita coisa para ver e para você se atualizar em relação a todo esse trabalho. Bom, eu agradeço bastante ao Tiago. Vou passar a palavra rapidamente para o Michel e depois para o Oscar para a gente fechar em um minutinho cada um. Por favor, Michel, já agradecendo. Obrigado, Jeremias e equipe toda. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição e mostrando que realmente não é fácil. Eu acho que todo mundo, acho que a gente cooperou, né? Ninguém falou diferente. Não é fácil captar. Não existe uma solução fácil para ninguém. Quer dizer, e captação de pessoa física especificamente, 98% vão dizer não. 2% vão dizer sim. É a mesma lógica do farol. É por isso que ele vai de frente. Ele tem que fazer mais volume. Ele sabe que ele tem que, se ele abortar 10 carros, um vai doar. Se ele abortar 40, vão doar 12. Ele tem que ter volume. Se ele vier de trás, ele assusta. Não pode. Não pode. Então, minha dica está errada. Pelo amor de Deus, vem de frente então mesmo, gente. Ainda mais em São Paulo. Se chegar de trás, o cara achar que é assalto. Achar que é assalto. Você tem que vir de frente, mão aberta e volume. Volume. A maioria das pessoas não gosta de doar por telefone nem por carta, mas tem gente que quer. Você precisa procurar o seu doador. É técnica, pura técnica. Então eu realmente me despeço agradecendo a quem está ouvindo aqui o convite, quem está escutando, e quem quiser aprender mais, conhecer mais de captação, venha lá para o nosso festival. Obrigado. Captadores. Deixa eu ver. Vamos lá. Captadores.org.br. Oscar, você aí para finalizar, por favor. Pois então, o que sai dessa nossa conversa maravilhosa é: não existe bala de prata para captação, há necessidade de aprendizado, e o captador de recursos é o profissional que tem dentro da sua cesta de ferramentas várias ferramentas para entender qual que vai ser a para ser utilizada naquele momento. Então, assim, é isso que eu queria falar. Queria agradecer muito mais uma vez estar aqui com vocês na TV Alesp, Jeremias, em todos os programas. Então, muito obrigado por compartilhar mais uma vez esse espaço com a gente. E eu prefiro aqui passar só a minha arrobinha no meu Instagram, que é @OscarMiroski. Então, estou lá trabalhando basicamente com isso. Muito obrigado mais uma vez para vocês aí. Maravilha. Miroski é CI no final, né? Miroski é M-R-O-S-C. Tá certo, maravilha. M-R-O-S-C. Isso. Procura ele lá, dá bastante Oscar trabalho, Miroski. porque ele está precisando. Pessoal, eu queria agradecer bastante a todos e olha, vamos gravar outros programas, agora separado com cada um de vocês, para detalhar, porque hoje foi só abertura e a gente espera colocar aqui a nossa TV pública
que é de todos vocês, porque o papo é muito legal e tem muita conexão com o que o Parlamento Paulista faz e incentiva. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse momento aqui no Ideias e Debates. A gente fica por aqui, continue mandando as suas sugestões que a gente vai gravando aqui para você. Quiser rever os nossos vídeos no YouTube, é só ir lá colocar Rede Alesp, TV Alesp, tem estes temas, coloca pelo tema que você vai achar. Hoje o tema foi a captação mais criativa nas OSCs, que são as organizações da sociedade civil. Muito obrigado e até a próxima edição.